Olá pessoal, agora nós vamos começar o nosso curso propriamente dito. Como eu já tinha falado na última aula introdutória, nós vamos falar no primeiro capítulo sobre números e grandezas proporcionais, certo? Deve durar aproximadamente 5 aulas, umas 3 aulas de teoria mais 2 de questões. Aí sim a gente começa a entrar na parte de matemática financeira a partir do capítulo 2, tá bom? Esse primeiro capítulo é uma novidade, não caiu no último concurso, né? E ela é, na verdade, uma base para o resto. Embora não estivesse caindo nos últimos editais, era necessário que você soubesse uma boa parte disso para poder resolver o resto do edital, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso capítulo. Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão em partes proporcionais, regra de 3, porcentagem e problemas. Vamos começar falando sobre razão. Bem, pessoal, o que é na verdade uma razão? Razão, na verdade, é uma fração, digamos assim. Pode ser uma fração, né? Na verdade, é uma divisão entre um número e outro. Sendo que o outro, que é o que fica embaixo dessa divisão, ele não pode ser zero. No caso, a gente representa pelo item B. A razão ela pode ser representada como uma divisão, como está aqui, ó, A dividido por B, ou como uma fração, que é essa aqui, A sobre B. É por isso que o B não pode ser igual a zero, porque o B está embaixo na fração. Então nós sabemos que embaixo na fração o número não pode ser igual a zero. Tá bom? E as razões acima podem ser lidas como? Podem ser lidas como razão de A para B, A está para B, ou A para B simplesmente, certo? Em qualquer razão, ao termo A a gente vai chamar de antecedente e ao termo B chamamos de consequente, certo? É uma definição, uma nomenclatura que nós usamos na teoria de razão. Então agora vamos explicar o que é razão inversa, pessoal. Bom, agora que você já sabe o que é uma razão, que é simplesmente uma fração, uma coisa simples, uma divisão, né? Existe também a razão inversa. Pegando essa razão aqui, 3 sobre 6, a inversa dela é simplesmente o contrário, né? O consequente fica em cima e o antecedente fica embaixo. Aqui. Elas são tidas como razões inversas ou recíprocas. Pode ser chamada tanto como inversas ou como recíprocas. Como eu disse, note que o antecedente de uma é o consequente da outra e vice-versa. Entendeu? Porque nós invertemos os termos, não foi? E uma propriedade interessante das razões inversas é que você, se multiplicar uma pela outra, se você multiplicar uma razão pela sua inversa, a resposta sempre vai ser igual a 1. Certo? É uma propriedade que você não pode esquecer, é uma propriedade que a gente utiliza muito nas questões. Então, eu escrevi aqui, né? Uma propriedade das razões é que o produto delas é sempre igual a 1. Isso se deve ao fato de uma ser o inverso multiplicativo da outra. Como assim? Bom, se A, B multiplicar o B vezes A, que é a inversa dela, eu posso cortar o A com o A e o B com o B, que vai dar igual a 1. Independente dos valores. É claro que os números não podem ser iguais a zero aqui embaixo. Certo? Aqui, pessoal, você vai ver outro exemplo de razões, né? 1 sobre 2 e 2. Aí você vai me perguntar, pô, mas razão não é uma divisão? É sim, pessoal, mas lembre-se, todo número é como se fosse uma divisão dele por 1. Então, 2 nós podemos representar da seguinte forma. 2 é igual a 2 sobre 1. Apenas o 1 está omitido desse lado. Entendeu? Então, esse aqui realmente, esse 1 meio é o inverso de 2. Porque 2 é igual a 2 sobre 1. Ok? Nós sabemos que 2 é igual a 2 sobre 1. Por isso que é o inverso. E se você multiplicar, obviamente, 1 meio vezes 2 sobre 1, você vai poder cortar aqui e aqui, que vai dar igual a 1. Claro, como toda a propriedade, tá bom? A parte de baixo aqui foi justamente o que eu acabei de falar. O que diz essa parte? A primeira razão possui os números 1 e 2 como seu respectivo antecedente e consequente. Já a segunda razão possui o número 2 como seu antecedente e o número 1, omitido, como seu consequente. Em função disto, pelo antecedente de uma ser o consequente da outra e vice-versa, estas duas razões também são inversas uma em relação à outra. Pronto, só o que a gente acabou de falar. Pessoal, aqui, apesar de uma razão ser apresentada na forma de uma fração ou de uma divisão, você pode calcular o seu valor final
a fim de se obter o seu valor na forma decimal. Aí, como assim? Como assim? Bom, pessoal, digamos que você pegue uma razão que é 15 para 5. Se eu disser que a razão 15 para 5 é da seguinte forma, eu também posso simplesmente dividi-lo, não posso? Posso. 15 sobre 5, né? 15 dividido por 5, que é igual a 3. 3 pode ser considerado também a forma decimal. Então, toda razão você pode dividir e achar o número decimal correspondente. Outro caso é o caso de 3 para 4. A razão 3 para 4 pode ser escrita assim, né? 3 sobre 4. E que dividindo, pessoal, 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Né? Então, toda razão a gente pode escrever da forma decimal, que é essa aqui. É só dividir, para a gente conseguir achar, tá bom? Vamos aqui então um exemplo. O salário de Paulo é de R$2.000 e João tem um salário de R$1.000. Qual é a razão de um salário para outro? Então basta a gente dividir, né, pessoal? O salário de Paulo para o salário de João. Como o salário de Paulo é R$2.000, ele vai ser o nosso antecedente, o R$2.000 fica aqui em cima. E o salário de João, como é o consequente, é os R$1.000 que ficam aqui embaixo. Certo? O que ele quer, pessoal, sempre na verdade, é o valor da divisão. Normalmente ele quer a simplificação dessa fração, dessa razão. Então nós sabemos que 2.000 dividido por 1.000 nada mais é do que o número 2. Não é verdade? Então pronto. A razão de do salário de Paulo para ao do João é igual a 2. Certo? Vamos ler aqui o que é que eu escrevi aqui. A razão acima pode ser lida como razão de 2.000 para 1.000 ou 2.000 está para 1.000. Esta razão é igual a 2, o que equivale a dizer que o salário de Paulo é o dobro do salário de João. É a mesma coisa. Ou seja, através da razão estamos fazendo uma comparação de grandezas, que neste caso são os salários de Paulo e João. Um pouco mais à frente nós vamos falar o que é uma grandeza, mas de antemão, grandeza é tudo que pode ser medido, certo? Como o salário é uma coisa que pode ser medida, então o salário é uma grandeza. Tá bom? Portanto, a razão de um salário para o outro é igual a 2, certo? Tudo bem. Vamos para outro exemplo. Eu tenho uma estatura de 1,80 m e meu filho tem apenas 80 centímetros de altura. Qual é a razão de nossas alturas? Bom, como uma das medidas está em metro e outra está em centímetro, nós temos que transformar as unidades iguais. Temos que achar as duas em uma mesma unidade para poder calcular a razão, certo? Nós sabemos, pessoal, que 1,80 m equivale a 180 centímetros. Então vamos fazer isso. 1,80 m vamos chamar de 180 centímetros. Tá bom? Então basta agora a gente dividir 180, que é a altura, minha altura, sobre a altura do meu filho, né, que tem apenas 80 centímetros. Então, 180 dividido por 80, nós vamos achar que é igual a 2,25. Nós dividimos para poder achar a forma decimal da razão, certo? Logo, 2,25 é justamente a razão de nossas alturas. Tá bom? Bem, poderia ser considerada a fração, mas a gente quis aqui dividir para achar a forma decimal. Bom, pessoal, essa parte foi razão, é uma coisa bem simples realmente, né? Então, nós agora vamos entrar em proporção. Proporção. A igualdade entre razões denomina-se proporção. Como assim? Bom, quando você iguala duas frações, nós vamos ter uma proporção. Vamos ver aqui um exemplo. Os números A, B, C e D, considerando que essas letras são números, na verdade, considerando que todos são diferentes de zero também, formam nesta ordem uma proporção se, e somente se, A dividido por B for igual a C sobre D. Então, pessoal, duas razões formam uma proporção quando elas são iguais. Por exemplo, A sobre B igual a C sobre D. Ou seja, nós temos aqui uma proporção. Se elas forem iguais, significa que nós temos uma proporção. Bom, aqui mesmo embaixo nós escrevemos aqui A dividido por B igual a C dividido por D. Nós chamamos os termos A e D de extremos. Ou seja, essa é uma nomenclatura, pessoal. Esses termos aqui, o A e o D, nós vamos chamar de extremos. E o C e o B de bola, nós chamamos de meios.
certo? É só nomenclatura. Dificilmente a gente usa essa nomenclatura em uma questão. Mas, caso apareça em algum lugar, você já está tendo aí uma ideia. Então, veja, pessoal, que a razão de 10 para 5 é igual a 2. Né? E a razão de 14 para 7 também é igual a 2. Podemos, então, afirmar que estas razões são iguais e que a igualdade abaixo representa uma proporção. Né? 10 sobre 5 é igual a 14 sobre 7. Os dois não são iguais a 2? São. Então, eles formam sim uma proporção. Tudo bem? E a gente lê a proporção acima da seguinte forma. 10 está para 5, assim como 14 está para 7. Esse tipo de nomenclatura a gente vai usar realmente nas nossas questões. Dizer que uma coisa está para outra, assim como o outro está para outro. Bom, pessoal, uma propriedade fundamental das proporções, a gente tem que saber, não pode deixar de não saber, é que qualquer que seja a proporção, o produto dos extremos, ou seja, quem são os extremos que eu acabei de falar, pessoal? É justamente o A e o D, certo? Esses dois aqui, o produto desses dois, ele é igual ao produto dos meios. Quem são os meios? É justamente o B e o C, certo? Então, o A vezes o D, que são os extremos, é igual a C vezes o B. É uma propriedade fundamental e é uma propriedade, pessoal, que a gente vai usar. Mas a gente não vai usar pouco, não. A gente vai usar, digamos assim, 60% das questões que a gente fizer, eu acho. Porque sempre aparece uma fração igual a outra e a gente tem que fazer esse produto. Uma propriedade menos importante, mas também a gente vai usar, talvez nem use essa propriedade, né? Não lembro de uma questão que a gente tenha feito usando isso, não. Mas é interessante que a gente saiba é que qualquer que seja a proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo termo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto termo. Não fique confuso, pessoal. O que é que a gente fez para ficar fácil de você entender esse embaralhado que foi escrito aqui? Se você tem uma razão, essa aqui, se você tem essa razão aqui, A sobre B é igual a C sobre D. Se isso é verdade, se essa proporção aqui é verdade, isso aqui também vai ser verdade. Certo? Então, pode ser útil em alguma questão, mas eu não utilizo realmente em muitas questões. Né? A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C. Ou também o contrário, né? Pode ser a subtração. O A menos B sobre A é igual a C menos D sobre C. Certo? Da mesma forma, a gente pode também chegar à conclusão que A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Certo? E o A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Então, a partir daqui, a partir desta proporção, nós podemos chegar nessas quatro outras equações. A partir daqui, a gente pode chegar aqui, a gente pode chegar aqui, a gente pode chegar aqui e pode chegar também aqui. Certo? Pode ser útil alguma questão. Tá bom? Então, vamos para a terceira propriedade, proporções, né? Que é a seguinte. Qualquer que seja a proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu respectivo consequente, temos então. Bom, pessoal, de novo, o texto ficou um pouco confuso, mas você pode entender visualizando aqui as questões, da mesma forma que a outra. Nós temos que essa proporção aqui é verdade, certo? Ela vai nos levar aqui, ó, vai levar a essa outra equação aqui, ó, A mais C sobre B mais D é igual a A sobre B. Da mesma forma, vai chegar aqui também, ó, nós vamos chegar aqui também, certo? Que A mais C sobre B mais D é igual a C sobre D. Também vamos chegar aqui. E para finalizar, nós também podemos chegar aqui. Certo? São propriedades não muito utilizadas, certo, pessoal? Mas você pode já precisar estar aqui, tá bom? A gente vai utilizar mesmo a primeira propriedade, direto a primeira propriedade, então você não pode esquecer a primeira. A segunda e a terceira não são tão importantes assim, certo? Se você tem essa proporção, pode chegar a esses fatores aqui também, mas não é tão útil assim nas questões, tá bom? Então vamos continuar. A quarta proporcional, pessoal. O que é a quarta proporcional? Bem, se você tem três números A, B e C, nós chamamos de quarta proporcional o quarto número x que junta a ele forma a proporção. Como assim?
Bom, se você, digamos que tem um número assim, eu tenho que o A é igual a 2, B é igual a 3, o C é igual a 8, certo? E o D é igual a esse x, está no lugar do x, tá vendo? Qual o valor de D para que essa igualdade forme uma proporção? Ou seja, essa igualdade tem que ser verdade? Então, para isso, a gente basta ter que calcular aqui. Ó. Vamos substituir os valores, então. Quem é o A? O A é 2. Sobre B, quem é o B? É 3. É igual a C, quem é o C? É 8. E quem é o X? Pois é, o X é o que a gente quer saber para que essa equação seja verdade. Para isso, a gente vai utilizar a primeira fórmula, a primeira propriedade de proporção, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 2 vezes x, vou botar aqui, é igual a 8 vezes 3. Ok? Então, 2 vezes x, eu vou chamar de 2x, é igual a 8 vezes 3, que é 24. Passando 2 dividindo 24, nós temos que x é igual a 12. Então, x tem que ser igual a 12 para que essa equação forme sim uma proporção. Tá bom? Vamos lá. A terceira proporcional, pessoal, é uma propriedade bem parecida com a outra. O único detalhe é que os meios vão ser iguais. Tá vendo? Ó? Em uma proporção onde os meios são iguais, um dos extremos é a terceira proporcional do outro extremo. Não precisa se preocupar muito com isso. Entendeu? É da mesma forma que você faz a outra questão. Digamos que agora a diferença é que o B e o C seriam os mesmos valores. Por exemplo, o A é igual a 2 e o B é igual a, sei lá, 7. Tudo bem? 7 não, vamos botar igual a 5. Então, o número seguinte, o B, também tem que ser igual a 5. O que eu não sei é esse número aqui. E você tem que fazer a mesma propriedade para descobrir quem é o x, multiplicando, né? 2x é igual a 5 vezes 5, que é 25. Logo, x é igual a 25 dividido por 2, que é igual a 12,5. Resolve-se da mesma forma que a quarta proporcional. Então, não se preocupe com isso não. Tá bom? Essa propriedadezinha aqui não é tão importante. Então, vamos aqui um exemplo. Eu paguei R$15 por 1 kg de carne. Certo? Se eu tivesse pago R$25, eu teria comprado 2 kg. A igualdade da razão do preço de compra pela quantidade dos dois casos resulta em uma proporção? Bom, pessoal, ele está perguntando se essas duas razões, 15 para 1, é igual a 25 para 2. Está perguntando isso. Porque só assim elas formariam uma razão. Mas de cara você vê que não é verdade. Porque se você utilizar a propriedade fundamental das proporções, para verificar se tais termos nessa ordem formam ou não a proporção, você vai verificar que 15 vezes 2 é diferente de 1 vezes 5. Por quê? Porque o que ele fez aqui? 15 sobre 1 é diferente de 25 sobre 2. Né? Porque 25 sobre 2, pessoal, não é 15, é 12,5. E é exatamente isso. Eu multipliquei o 15 vezes 2, né? Ó, tá aqui, ó. 15 vezes 2 vezes igual, diferente, no caso, né? De 1 vezes 25. Logo, como essa igualdade não é verificada, não forma uma proporção. Certo? É só um exemplo. Né? Ele até multiplicou aqui 30. Aqui esse lado vai dar 30. Ó. Esse ladinho aqui vai dar 30. E esse aqui vai dar 25. Como 30 é diferente de 25, logo não forma uma proporção. Bom, também tem analisado as duas razões. 15 sobre 1 é igual a 15 e 25 sobre 2 é igual a 12,5. Obviamente são diferentes, né? Não são iguais. Né? Então, não são proporções. Vamos lá. Outro exemplo. A soma de dois números é igual a 240. Está dizendo que dois números é igual a 240. Nós vamos escrever aqui, digamos que não sei quem são esses números. Então, vamos dizer que A mais B é igual a 240. Só vamos escrever o que ele disse. Sabe que um deles, né, está para 5, assim como o outro está para 7. Aí você chega a essa conclusão aqui. Está dizendo que A está para 5, assim como B está para 7. Aqui eu utilizei aquela propriedade, né, aquela terceira propriedade da proporção, que é transformar se isso aqui é verdade, nós podemos chegar à conclusão disso. Mas também poderia ser feito de outra forma. Nós poderíamos simplesmente fazer um sistema de equações
Se você sabe isso aqui já, você já tem que A mais B é igual a 240. E você sabe que A está para 5, assim como B está para 7. Se você multiplicar, você ficaria 7A igual a 5B. Seria outra equação que nós chegaríamos. E poderíamos fazer um sistema de equações sem problema nenhum. Certo? Ele aqui utilizou uma propriedade lá da proporção que eu não utilizo muito, né? Mas também poderia ser feito como um sistema de equações igual a esse aqui. E daria para resolver da mesma forma, pessoal. Sabemos então que a soma de A com B resulta em 240, não é? Então, assim como a adição de 5 a 7 resulta em 12, substituindo estes valores na proporção, teremos. Eu peguei esse 240 e coloquei aqui em cima, já que eu sei que A mais B é 240, ó, eu escrevi aqui, sei sim. Então, eu vou simplesmente substituir. Vou repetir essa parte aqui, ó. A está para 5, assim como B está para 7, é a mesma coisa de dizer que A mais B está para 5 mais 7. Substituir, né, 240, nós sabemos que 5 mais 7 é igual a 12. Então, nós sabemos que A sobre 5 é igual a B sobre 7, que é igual a 20. Agora, eu posso pegar cada um individualmente, ó, pegar esse aqui, ó, e fazer aquela multiplicação. Não posso? Ó, porque como tivesse um omitido, né? Eu multiplicaria aqui, faria B vezes 1 é B, é igual a 20 vezes 7. Logo, B é igual a 140. Certo? Da mesma forma, nós podemos achar o item A. E o A seria quem? O A seria 20 vezes 5, que é igual a 100. Tá bom? Então, exatamente aqui, ó. Concluímos então que os dois números são 100 e 140. É mais fácil resolver isso por esse aqui do que sistema de equações. Certo? Mas também poderia ser resolvido por sistema de equações. Último exemplo aqui de proporções. 4 números, todos diferentes de 0, 10, 8, 25 e x, formam nesta ordem uma proporção. Qual o valor de x? A gente pega esse 10, ele diz que esses números nessa ordem formam proporção, então quer dizer que 10 está para 8, assim como 25 está para x. Efetuando o produto, né? Vai ficar como? Vai ficar 10x é igual a 8 vezes 25. Logo, 10x é igual a 8 vezes 25, que é o valor de 200. Passando o 10 dividindo, nós temos que x é igual a 200 dividido por 10, logo x é igual a 20. Ok? Resposta aqui, ó. O valor do número x é igual a 20. Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre grandezas proporcionais, tá bom? Essa aula aqui a gente vai terminar por aqui. E na próxima a gente já entra aqui nesse tema. Então, pessoal, até a próxima aula e obrigado mais uma vez pela atenção.